Por muito tempo eu fui impedido de começar o meu projeto aqui no YouTube, começar a produzir conteúdo aqui, simplesmente porque eu estava com uma busca incessante pelo nicho perfeito. Um nicho que eu gostasse de falar, que houvesse demanda, ou seja, pessoas buscando pelo aquele conteúdo com o qual eu estava gravando, que ele pudesse resolver um problema no meu canal, ele precisaria resolver o problema de alguma pessoa e, além de tudo, gerar renda, gerar faturamento, para que eu possa viver dessa produção de conteúdo. E isso acabou me afastando muito de começar, acabou me frustrando em muitas coisas, porque você não precisa descobrir qual nicho você precisa estar para você começar a produzir o seu conteúdo. E nesse vídeo aqui você vai entender e vai ver com a mesma percepção que eu vi, há muito tempo estou estudando sobre esses assuntos, que você não precisa descobrir qual nicho você deve seguir, qual nicho você deve se encaixar, ou qual nicho que tenha o que você gosta, tenha demanda e todas essas regras básicas que você vê em muitos vídeos aí no YouTube. Descobrir o seu nicho agora pode ser a pior coisa que você faz para começar o seu projeto. Então fica comigo aqui nesse vídeo, você vai entender um pouco e eu espero que após esse vídeo você comece o seu projeto, dê o pontapé inicial no seu projeto. Bem, vamos lá, né? As pessoas elas acham que para começar a produzir conteúdo, elas precisam encontrar um nicho. Só que isso é a maior bobeira do mundo. Vamos supor que você vá num restaurante e esse restaurante ele tem um cardápio com diversas comidas ali para te oferecer. Você nunca comeu nada daquilo que está ali no cardápio, você tem muitas opções ali e você tenha que definir qual é a sua comida preferida. Como que você vai definir isso se você nunca provou o que está ali naquele cardápio? Então, a escolha do nicho, basicamente, é como essa comparação que eu fiz aqui para você entender. Como que você vai definir um nicho no qual você goste, no qual tenha demanda, no qual você consiga resolver um problema, se você ainda não sabe muito bem sobre o que falar? Então, quando a gente começa a entrar nesse loop de busca, de tentar encontrar isso, a gente começa a ficar consumindo muito conteúdo. Todo dia você abre o YouTube, na sua mente você tem que ter uma ideia de algum conteúdo para produzir, você tem que ter uma referência, buscar uma referência de algum conteúdo que deu certo, que você possa se espelhar para produzir seu próprio conteúdo. E aí, quando você se dá conta, você já pulou para um vídeo, pulou para outro vídeo, já está ali há 1, 2 horas só consumindo conteúdo de outras pessoas e a sua cabeça já começa a cansar, sua mente começa a cansar, você já não tem mais ânimo para ligar a sua câmera e começar a gravar, e aí você já pula para outra atividade, e aí o seu projeto de iniciar fica para o outro dia, para outra semana. Isso vai te gerando frustração, né, porque você começa a encontrar pessoas que têm resultados, que estão conseguindo construir suas audiências, tocar os seus projetos, transformar isso aqui em um negócio capaz de sustentar a sua família, te dar liberdade, para você fazer todas as coisas que você quer. E aí você começa a se comparar, isso vai gerando uma ansiedade, um certo desespero, digamos assim, porque o tempo está passando, você só vai jogando para frente e a culpa de tudo isso é essa busca por definir qual nicho que você quer seguir, por onde você tem que ir, o que você deve se inserir para começar a produzir seu conteúdo e começar a gerar valor para as pessoas. Então, quando eu descobri isso, eu tomei uma atitude que mudou tudo e começou a fazer muito mais sentido para mim. Então eu comecei, né, eu percebi que durante o processo é que você descobre o que é que dá certo para você, ou seja, o que é que você gosta de falar e como que isso é interessante, né? Eu já tenho 9 anos que eu tenho uma agência de marketing. Se você me perguntasse 9 anos atrás, eh, que eu o que eu queria fazer para largar, né, a empresa, os meus serviços CLT, eu te responderia que eu queria ser empreendedor. Não importasse qual nicho era, né? Só tinha vontade de ser empreendedor. Então, quando eu parei para refletir nisso, fez muito sentido para mim, porque especificamente eu não queria participar de uma sociedade numa agência de marketing digital.
Para você ter ideia, quando eu entrei na sociedade, o meu sócio, ele já estava tocando a empresa não ia muito bem, e não era uma agência digital, era uma agência tradicional, que era full service, fazia propaganda em carro de som, panfleto, arte para rede social. Então, foi quando eu entrei que a gente mudou um pouco e começou a seguir somente com o digital. Então, se você me perguntasse, eu tinha uma vontade imensa, que eu adorava a liberdade, eu estava já ficando agoniado de ficar das 6 da manhã às 6 da tarde dentro de uma loja vendendo material de construção, que foi o ramo que eu mais trabalhei durante a minha vida. Então aquilo ali já estava me deixando muito agoniado. E eu não sabia especificamente que eu queria ser dono de agência. Então, já pensou se eu tivesse ficado lá e tentado descobrir o que eu iria gostar de fazer, em que eu iria empreender? Eu simplesmente estaria lá, provavelmente até hoje, porque eu não iria ter encontrado alguma coisa. Então, eu simplesmente falei: é isso, e vamos lá, e vamos ver o que dá. Se der errado, eu volto, procuro outro emprego, tento ganhar mais um dinheiro e tento outra coisa, porque eu sempre quis fazer alguma coisa por mim. Então, a decisão de escolher alguma coisa para você fazer pode ser o principal fator que está te impedindo de você, de fato, começar alguma coisa. Então, o que funcionou de verdade para mim foi simplesmente mergulhar de cabeça e ir vendo o que estava acontecendo. E nesse processo, eu acabei gostando de muita coisa, né? Eu acabei gostando de construir coisas, de ver projetos tomando forma, e isso brilha meu coração. Não é simplesmente o fato de eu ter um negócio, é o que aquele negócio ele me proporciona. E eu não estou falando só de experiências de vida como financeiro, liberdades, essas coisas não. Eu estou falando de coisas que mexem com partes minhas que eu tenho amores. Como, por exemplo, eu adoro desenhar. Eu adoro desenho relativamente bem. É um hobby que eu tenho. E apesar de gostar de desenhar, eu não vejo que isso é a minha paixão, né? Eu não vejo que eu não, então, não me vejo sendo um artista e ganhando dinheiro através de desenho. Eu faço isso por hobby, gosto muito, mas eu não consigo ficar preso ali 2 horas, 3 horas fazendo um desenho. Eu vou fazer uma parte, vou deixar ali, no outro dia eu sinto a vontade, eu vou lá e faço mais alguma coisa e assim vai. Um desenho simples, às vezes eu demoro aí 2 meses para fazer, porque não é algo que eu quero dedicar o meu tempo para fazer. Eu gosto, porém não é a minha paixão. E eu já até muitas vezes eu já pensei, será que seria para eu focar nisso, ser, sei lá, um tatuador, ou sei lá, fazer desenho, tentar vender esses desenhos, fazer desenho para as pessoas? Mas eu falo, se fosse para ser isso, eu teria que gostar muito, eu teria que nem me ver ali a hora passando quando eu estivesse fazendo um desenho. E eu não me vejo dessa forma. Então, não é algo que eu ame fazer a ponto de tornar isso a minha principal fonte de renda. Então, parar para ficar tentando definir essas coisas é um tiro no pé. E aí, quando você começa a se jogar na jornada, você começa a fazer essas conexões. Por exemplo, no caso do desenho, a criação ali, a inspiração é a mesma que eu encontro, por exemplo, quando estou planejando um novo projeto. Quando eu estou escrevendo um texto de um anúncio, eu posso utilizar toda a minha criatividade. E aí eu parei para observar que eu gosto desse processo criativo de ver as coisas tomando forma e depois de ver os resultados que aquilo ali gerou. Eu aprendo muito com os resultados, sendo eles positivos ou negativos. Então, eu descobri paixões dentro daquilo ali que foram construindo meu negócio. Estamos há 9 anos aí com a agência. E foi me dando possibilidades de investir em outros segmentos também, como por exemplo de estar aqui hoje produzindo conteúdo aqui no YouTube. Tem muita gente que hoje trabalha em um emprego, sabe que a internet tem potencial para ela, né, para dar a ela aquilo que ela quer, porém se sente insegura de vir começar, ou até mesmo não pode simplesmente abandonar o emprego para começar. Hoje eu posso estar aqui, né, agora são uns 4h42 da tarde, tá gravando um conteúdo aqui para vocês. Então, essas jornadas é que nos ensinam o caminho, o que é a paixão, é descobrir
pontos de interesse que vão fazer sentido e vão te posicionar como um negócio, né. As pessoas elas vão começar a se identificar com as coisas que você faz e a partir disso você vai descobrindo, né, maneiras de você monetizar isso. Então, um conselho que eu tenho para te dar é: esquece esse negócio de nicho, esquece, que você precisa estar inserido em um dos 3 nichos principais, que é ensinar as pessoas a fazer dinheiro, nicho de saúde, nicho de relacionamento, esquece toda essa bobagem. O nicho você vai descobrir, né, qual nicho, durante o caminho, durante o processo. Hoje se fala muito do one person business, né, que é você construir um negócio de uma pessoa só, que é você documentar a jornada das coisas que você faz, e isso vai ser o seu nicho, né? Você próprio, com as coisas que você vem aprendendo, com as coisas que você vem, as experiências que você tem e compartilha isso com as pessoas, é o que vai ser definido como o seu nicho. Então, tudo que você precisa fazer é colocar o seu celular para gravar e postar isso, compartilhar essa ideia com as pessoas. Se você parar para pensar quantos projetos, quantos vídeos, né, você já fez e que estão na lixeira, por exemplo. Se você olhar para sua galeria, quantas vezes você gravou um baita conteúdo que daria para encher um canal inteiro com bons vídeos, e aí você abandonou isso porque no dia após você gravar, você pensou que, será que as pessoas vão se interessar por isso? Mas o vídeo que eu vi falava que eu tinha que falar sobre tal coisa. Mas eu não gosto muito de falar isso. E cá entre nós, não dá para você construir um negócio sólido, um negócio consistente falando de algo que você não vive, mostrando uma pessoa que você não é. Então, quando eu descobri isso, começou a fazer tudo sentido, porque hoje eu ligo a minha câmera aqui e falo com você aí do outro lado, como se você estivesse sentado aqui na minha frente, como se você fosse um amigo próximo meu e eu pudesse trocar uma ideia sobre o que eu estou fazendo, sobre os projetos que eu estou tocando. E é isso que você precisa fazer. Você não precisa estar perdido tentando encontrar a maneira, a forma certa de você começar. Você pode se inspirar em conteúdos, mas não deixe que aquilo ali defina e faça você refletir sobre algo que você não precisa se preocupar agora. Durante a jornada, os caminhos vão se abrir e você vai se encontrar no meio dessa jornada. Então, só começa.